Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, vamos fazer a correção daquelas atividades que ficaram de língua portuguesa, né, semana passada? Então, peguem o livro de atividade de vocês, lá na página... deixa eu achar aqui, na página 3, tá? Nós não vamos fazer a leitura novamente, vocês já fizeram a leitura desse texto, né? Então, a gente só vai fazer a correção. Então, o exercício número 1. Em cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos e essa é uma realidade imutável. A autora afirma que, letra A, as redes sociais fazem parte do dia a dia da população mundial? Não, não é isso que ela está afirmando, né? Letra B, não é possível mudar esta realidade. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos, certo, né? Seria essa aqui a afirmação que a autora faz. Número 2. O autor do texto afirma que as redes sociais podem ser aliadas ao processo de ensino e aprendizagem. Que passagem do texto comprova isso? Então, quando ela fala ali, mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. Exercício número 3. Indique nos parênteses quantos verbos ou locuções verbais há em cada período. Então, vamos analisar aqui. Letra A. Faça a mediação de grupos de estudo. Quantos verbos eu tenho aqui? Tenho só um verbo fazer, né? Então, só um verbo. Letra B. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. Também tenho apenas um verbo, ou disponibilize. Letra C. Promova discussões e compartilhe bons exemplos. Quantos verbos eu tenho aqui? Tenho o verbo promover e o verbo compartilhar. Então, tenho dois verbos. Letra D. Elabore um calendário de eventos. Tenho um verbo, o verbo elaborar, né? Elabore um calendário de eventos. Letra E. Organize um chat para tirar dúvidas. Aqui eu tenho dois verbos, organize e tirar, né? Então, dois e dois. Número 4. Classifique os períodos a seguir em simples ou composto. Lembra, o período simples tem uma oração, ou seja, só um verbo. Período composto, eu tenho duas ou mais orações. Então, letra A. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. Aqui o meu período é simples, porque eu só tenho uma oração, só tenho um verbo. Letra B. Essa é uma realidade evidente. Só tenho um verbo e, consequentemente, só uma oração. Então, é um período simples. Letra C. As redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. Aqui eu tenho um período composto. Olha o verbo tornar e auxiliar, né? Então, eu tenho duas orações, portanto, é um período composto por duas orações. Letra D. Foram listadas 5 formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Tenho duas orações, né? Tenho dois verbos, foram e usar, né? Foram listadas 5 formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Então, período composto por duas orações. Exercício número 5. Analise as classificações dos períodos colocadas entre parênteses e indique se são verdadeiras ou falsas. Letra A. Convidar os alunos de séries diferentes pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes. Período composto. É um período composto? Sim, porque eu tenho mais de uma oração, né? Convidar os alunos de séries diferentes, é um verbo aqui, pode ajudá-lo a diagnosticar, diagnosticar as dúvidas, outra oração, né? Então, é um período
composto, sim, verdadeiro. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro. E aqui, é um período composto? Sim. Eu tenho duas orações. As redes sociais são bons espaços para compartilhar, ó, o verbo são e compartilhar. Letra C. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet ajuda os alunos a desenvolverem o senso crítico. Quantos aqui fala período simples? É um período simples? Não, é um período composto. Então, essa é falsa, porque eu tenho mais de uma oração, né? Mais de um verbo. Ó, temos o verbo aproveitar, passar, desenvolver, né? Então, não é um período simples. Você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou cinema. Aqui não é um período composto, é um período simples, né? Eu só tenho o verbo recomendar. Número 6. Forme períodos simples e compostos com os verbos indicados a seguir. Então, aqui vocês deveriam formar, né? Já vi que vocês formaram, alguns outros ainda não. Então, forme períodos simples e compostos com os verbos indicados a seguir. Então, o verbo usar, aí vocês vão escrever um período simples, ou seja, que apareça apenas um verbo, tá? E assim por diante. Então, essa é, pessoal, para vocês criarem as orações. Número 7. Quantas orações há nos períodos compostos a seguir? Então, não esqueçam, a quantidade de verbos no meu período é a quantidade de orações que eu tenho, tá? Então, ó, letra A. Minha colega disse que viria mais cedo para que pudéssemos estudar. Então, disse é um verbo, viria e pudéssemos. Então, eu tenho 3 verbos, ou seja, 3 orações. Letra B. Todos compreenderam que a tarefa era muito importante. Quantos verbos eu tenho aqui? O verbo compreender e era. Então, são 2 verbos, 2 orações. Letra C. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. Tenho 2 orações, né? Do verbo fosse e do verbo era. Então, quais são essas orações? Eu não estou falando aqui para vocês, mas, ó, minha colega disse é uma oração. Que viria mais cedo, outra oração. Para que pudéssemos estudar é a minha terceira oração. Todos compreenderam que a tarefa era muito importante. Todos compreenderam é uma oração. Que a tarefa era muito importante é outra oração. Letra C. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. Tenho dois verbos, então 2 orações. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. Letra D. Aquelas pessoas foram às ruas para se manifestar contra aquela injustiça. Temos o verbo foram e manifestar. Então, qual que é a oração do verbo foram? Aquelas pessoas foram às ruas. Para se manifestar contra aquela injustiça é outra oração. Letra E. Assim que for possível, eu me comunicarei com você para que possamos sair. Assim que for possível é uma oração, né, do verbo for. Eu me comunicarei com você é a segunda oração, né, com o verbo comunicar, para que possamos sair, né, o verbo poder. Então, tenho 3 verbos, 3 orações. Letra F. Apresse-se, porque é importante. Apresse-se é um verbo, né, o verbo apressar, e o verbo é. Então, apresse-se é uma oração e porque é importante é outra oração. Letra G. A leitura é muito importante para que ampliemos nossas ideias. Temos
dois verbos, o verbo é e o verbo ampliemos. Então, qual que é a minha primeira oração? A leitura é muito importante. Para que ampliemos nossas ideias é outra oração. Letra H. Quando ele saiu, nós também saímos, mas ninguém notou. Verbo saiu, saímos e notou. Minha oração. Quando ele saiu, uma oração. Nós também saímos, segunda oração, mas ninguém notou, terceira oração. Letra I. Se pudermos, ajudaremos vocês. Pudermos, verbo, e ajudaremos, né? Então, se pudermos é uma oração e ajudaremos vocês é outra oração. Bem fácil da gente identificar, né? Então, cada verbo corresponde a uma oração. Então, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Eu expliquei também para vocês o período composto por coordenação. Então, vamos relembrar? Então, o período composto, a gente já sabe que é constituído de 2 ou mais orações, né? Ou um verbo, um ou mais verbos ou locuções verbais. E expliquei para vocês, que nós temos o período composto por coordenação e por subordinação. Só para a gente relembrar. Então, o período composto por coordenação ele é formado por orações independentes sintaticamente. Lembra que eu expliquei para vocês que cada oração, se for composto por coordenação, cada oração do período ela tem a sua estrutura completa, né? Já a subordinação, não, né? A sua estrutura depende da oração principal. Então, por exemplo, eu nasci no interior e cresci na capital. Tenho 2 orações, né? Tenho 2 verbos. Vejam que a frase eu nasci no interior, ela tem todos os elementos ali sozinha, né? Tem o sujeito, tem o verbo e tem o complemento. Cresci na capital. Também, ó, eu é o sujeito, cresci é o verbo, na capital é o complemento, né? Cada oração é independente. Já o período composto por subordinação, o meu complemento não aparece na oração principal. Ó. Por exemplo, ele disse que João e Roberta foram ao cinema. Tá. Ele disse é uma oração, que João e Roberta foram ao cinema é outra, né? Porque eu tenho 2 verbos, 2 orações. Tá. Ele disse não tem a estrutura completa. Vejam que o que ele disse, né, o restante da estrutura está na outra oração. Então, essa oração aqui é subordinada à oração principal. Ela depende da oração principal, tá? Então, não esqueçam. Bom, aqui vocês também já fizeram a leitura, né? Eu deixei essa página aí, essas páginas de tarefa, então não vou ler para a gente não se prolongar. Mas vamos corrigir então. Número 1. Considerando a carta lida, é correto afirmar que, letra A, oferece informações adicionais sobre uma notícia? Não. Letra B, noticia um fato ocorrido na última hora? Também não. Letra C, contém uma solicitação ao destinatário? Sim. Né? Contém uma solicitação, né? Alguma coisa ao destinatário. Número 2. A quem é destinada a carta e que situação motivou a autora a escrevê-la? Então, a carta foi motivada pela preocupação da autora, que é a mãe, em como o filho será recebido pelo seu primeiro professor, né? E ele é o destinatário. E em como o filho irá se comportar longe dela e em contato com seus primeiros coleguinhas. Número 3. Em relação à carta, indique se as informações são verdadeiras ou falsas. Letra A. A mãe evita conversar com o professor porque não o conhece ainda. Essa é falsa, né? Letra B. A mãe considera a escola segura, mas tem receio de como o filho ficará longe dela. Verdadeiro. A mãe pede ao professor que tenha paciência porque o filho vai chorar e fazer birra. Verdadeiro também, né? Ela fala essas coisas, né, no texto. Letra D.
A mãe diz que somente ela pode colocar de castigo e chamar a atenção do filho. Falso. Né? Isso é só questão de interpretação. Se a gente voltar ali, a gente vê todas essas afirmativas, né? Então a gente consegue ver se é verdadeiro ou é falso. Número 4. Confesso que tenho evitado você. Há um período simples ou composto. Havendo um período composto, ocorre por coordenação ou subordinação. Justifique sua resposta. Vamos analisar. Confesso que tenho evitado você. É um período simples ou composto? É um período composto, porque eu tenho dois verbos. Então, eu tenho duas orações, o confesso e que tenho evitado você. Então, já sei que é um período composto. E agora, ele ocorre por subordinação ou por coordenação? Por subordinação, porque as orações não são independentes, né? A segunda oração, aqui ela complementa a primeira. Confesso, mas confessa o quê? Que tenho evitado você. Então, é uma oração subordinada. É muito importante, alunos, que vocês entendam tudo isso, porque ano que vem vocês vão estudar mais, vocês vão continuar. Então, é necessário que vocês saibam diferenciar um processo de coordenação e subordinação, porque vocês vão ver ano que vem as orações subordinadas e existem vários tipos de orações subordinadas, tá? Então, por favor, se vocês não compreenderam, me avisem que eu explico tudo de novo, tá? Número 5. Em chame a atenção, temos um período simples ou um composto. Por quê? Chame a atenção, só tem um verbo, então é um período simples, né? Então, é um período simples, pois há apenas um verbo. Número 6. Em qual dos exemplos apresentados a seguir há um período composto e por quê? Número 1. A mãe enviou uma carta ao professor do filho. Número 2. É fundamental que a mãe envie uma carta ao professor do filho. Então, aqui no caso 2, há um período composto por duas orações. Ó, tem o verbo e o verbo envie. Então, duas orações. Aqui no número 1, eu só tenho o verbo enviou. Então, aqui é um período simples no 1 e no período 2 é um período composto, porque há duas orações. Então, ele é composto por duas orações. Número 7. Classifique os períodos a seguirem: período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Letra A. É preciso que você tenha paciência com meu filho. Aqui nós temos um período composto por subordinação. E por quê? Não é um período simples, ele é um período composto, né? Porque eu tenho dois verbos, o e tenha. É preciso. Aqui eu tenho a minha oração principal. Que você tenha paciência com meu filho é a minha oração subordinada, porque veja como ela precisa dessa oração principal para ela existir. Então, existe a subordinação aqui. Letra B. De carinho. Aqui eu só tenho um verbo, então é o meu período simples. Então, quando eu tenho um período simples, eu não posso ter um período composto por subordinação e coordenação, né? É só um período simples. Letra C. Chame a atenção. Também, mesmo caso, só tem um verbo, então é um período simples. Letra D. Quando for necessário, chame a atenção de meu filho. Tenho duas orações, então é um período composto e ele é composto por subordinação. Por quê? Chame a atenção do meu filho quando for necessário. Veja que esse quando for necessário é a minha oração subordinada, tá? Letra E. É o primeiro dia de meu filho na escola. Portanto, é necessário paciência. É um período composto e é um período composto por coordenação. É o primeiro dia do meu filho na escola. Então, aqui eu tenho uma estrutura de oração completa. É necessário paciência. Aqui também eu tenho uma estrutura completa. Então, são
orações independentes sintaticamente. E não importa a questão do sentido, tá? Às vezes a gente pode não saber para quem que é necessário paciência, né? Mas sintaticamente elas são independentes. Letra F. É fundamental que tenhamos o seu apoio na educação de meu filho. Aqui é um período composto por subordinação. Por quê? Tem um período composto porque eu tenho duas orações. É fundamental. Mas o que é fundamental? Que tenhamos o seu apoio na educação de meu filho. É a oração subordinada dessa minha oração principal, certo?